Este vídeo explora os princípios da construção de patrimônio, mostrando por que os primeiros 100 mil são o marco mais difícil e mais decisivo da vida financeira, e como disciplina e paciência transformam trabalho em alavancagem real ao longo do tempo. Existe um ponto específico na vida financeira que separa quem apenas sobrevive de quem começa a jogar o jogo do dinheiro. Esse ponto não é fama, não é salário alto, não é inteligência acima da média e nem sorte. É capital acumulado. Mais especificamente, os primeiros 100 mil. Esse marco não é mágico por si só, mas representa o momento em que o esforço humano começa, lentamente, a ser substituído por alavancagem financeira. Antes disso, tudo é pesado, lento e frustrante. Depois disso, as regras começam a mudar. Os primeiros 100 mil são difíceis, não porque o sistema é injusto, nem porque o governo atrapalha, nem porque o mercado conspira contra você. Eles são difíceis porque antes desse ponto você não tem capital suficiente para que o dinheiro faça qualquer trabalho relevante por conta própria. Sem capital, todo o progresso depende exclusivamente do seu tempo, da sua energia e do seu corpo. E isso tem limite. No início da jornada financeira, as pessoas gostam de falar sobre juros compostos como se fossem uma força mágica. Mostram gráficos elegantes, simuladores otimistas e promessas de crescimento ao longo do tempo. O detalhe que quase ninguém enfatiza é que juros compostos não funcionam sobre valores irrelevantes. Não existe milagre quando não há base. Compor zero continua sendo zero. Compor pouco gera resultados que parecem insignificantes por muitos anos. Antes de pensar em milhões, a realidade é muito mais simples e mais dura. O desafio real é sair dos primeiros milhares, depois das primeiras dezenas de milhares. Nesse estágio, a vida parece sempre encontrar um jeito de puxar você para trás. Quando não é o aluguel, é um problema no carro. Quando não é uma despesa médica, é um imprevisto familiar. Filhos, separações, mudanças, crises, tudo acontece ao mesmo tempo e ninguém oferece amortecimento. Cada real poupado parece uma batalha vencida com muito suor. Enquanto isso, existe a ilusão de que todos estão jogando o mesmo jogo. Não estão. Pessoas que já possuem capital partem de uma posição completamente diferente. Elas não dependem apenas do próprio esforço. Já tem fichas sobre a mesa. Quem ainda está tentando juntar os primeiros 100 mil sequer conseguiu comprar o ingresso para o jogo. Está trabalhando com força física e mental, não com dinheiro. Cada avanço exige sacrifício direto. É por isso que esse primeiro marco é tão ingrato. Você sente que anda muito para avançar pouco. Você poupa 2 mil e surge uma emergência. Guarda 5 mil e aparece outra despesa. A sensação constante é de subir uma ladeira escorregadia. O mundo parece lembrar o tempo todo que viver sem capital é caro. Mas existe um ponto de inflexão. Ele não acontece de forma explosiva, mas é perceptível quando chega. Ao ultrapassar os 100 mil, algo muda. Os mesmos 10% de retorno que antes pareciam irrelevantes passam a ter impacto real. Ganhar 10 mil sobre 100 mil é diferente de ganhar 200 sobre 2 mil. O dinheiro começa, ainda que timidamente, a carregar parte do próprio peso. Isso não torna ninguém rico instantaneamente, mas prova que o mecanismo funciona. Esse é, para muitas pessoas, o marco financeiro mais importante da vida adulta. Não porque resolve tudo, mas porque muda a dinâmica psicológica e matemática do jogo. Até ali, não importa o quanto você seja inteligente, criativo ou ambicioso. Sem capital, tudo continua dependendo apenas de esforço contínuo. Depois disso, entra em cena algo muito mais poderoso: alavancagem. Os primeiros 100 mil normalmente levam anos para serem construídos. Os seguintes costumam levar menos tempo. E conforme o capital cresce, cada novo bloco exige proporcionalmente menos esforço direto. Em determinado momento, olhar para trás e lembrar da dificuldade inicial parece quase absurdo. Não porque foi fácil, mas porque o contraste é enorme. Existe um erro comum em romantizar o trabalho duro como caminho para a riqueza. Trabalho é essencial, mas tem teto.
Se trabalhar muito fosse suficiente para enriquecer, atividades fisicamente extenuantes seriam as mais bem remuneradas do mundo. Não são. Esforço isolado não escala. Tempo não se multiplica. Salário depende de alguém pagar. Quando o contra-cheque para, o fluxo cessa. Capital é diferente. Capital não se cansa, não tira férias, não adoece. Ele trabalha continuamente, silenciosamente, desde que você não atrapalhe. Enquanto muitas pessoas dependem exclusivamente da própria força, quem tem capital começa a experimentar uma forma diferente de geração de renda. Não é imediata, mas é constante. A maioria das pessoas permanece presa ao ciclo do salário porque confia que aumentos, promoções ou trocas de emprego resolverão tudo. Não resolvem. Um aumento hoje pode ser neutralizado pela inflação amanhã. Um salário maior costuma vir acompanhado de impostos mais altos e aumento de padrão de vida. Trabalhar mais horas cobra um preço físico e mental que o dinheiro não compensa no longo prazo. Antes de atingir o primeiro grande marco, poupar é uma guerra de atrito. Os números parecem pequenos demais para justificar o esforço. Guardar 20 ou 30 mil por ano e ver retornos de 2 ou 3 mil não impressiona ninguém. E exatamente por isso a maioria desiste. Os ganhos parecem insignificantes perto das tentações do consumo imediato. Um celular novo, uma viagem, um carro financiado geram prazer instantâneo. Investir gera silêncio. Essa é a armadilha. Números pequenos parecem inúteis, então as pessoas não deixam que cresçam. Interrompem a capitalização antes que ela tenha tempo de mostrar efeito. Poupa-se um tempo, depois gasta-se tudo, depois começa-se de novo, até desistir definitivamente. O erro não está na matemática, mas na impaciência. O único jeito de a capitalização composta funcionar é permitir que o tempo faça o trabalho pesado. Isso exige atravessar anos em que nada parece acontecer, anos entediantes, sem glamour, sem validação social. Esses anos são o pedágio para o crescimento exponencial que vem depois. Não existe atalho. Em algum momento, para quem persiste, algo muda. O capital começa a render tanto quanto, e depois mais do que, o valor que você consegue poupar com o próprio trabalho. Esse é o ponto em que a psicologia muda. Antes disso, investir parece um sacrifício contínuo. Depois disso, passa a aparecer um sistema que finalmente responde ao seu esforço passado. Quando isso acontece, pessoas ao seu redor começam a falar em sorte. Dizem que você deu certo, que pegou uma fase boa, que acertou o timing. Elas não viram os anos em que os números eram pequenos demais para empolgar. Não viram você dizendo não para gastos fáceis. Não viram você mantendo o mesmo padrão de vida enquanto a renda crescia. Não viram a repetição monótona de poupar, investir e seguir em frente, mesmo quando parecia inútil. Não foi sorte, foi resistência. O erro mais comum nesse ponto é confundir progresso com conforto. Muitas pessoas acreditam que viver melhor significa estar avançando financeiramente. Na prática, muitas vezes significa apenas consumir mais. O progresso real é invisível. Ele aparece em extratos que quase ninguém vê, em números que não impressionam socialmente, em decisões silenciosas de não gastar. Um carro novo perde valor rapidamente. Uma viagem termina. Um jantar acaba em poucas horas. O capital preservado continua trabalhando todos os dias. Se alguém não consegue controlar o impulso de consumir, dificilmente conseguirá manter disciplina como investidor. Por isso, a maioria nunca chega aos primeiros 100 mil. Não porque não ganha o suficiente, mas porque gasta tudo o que ganha. Sempre que a renda sobe, o padrão de vida sobe junto. O resultado é estagnação permanente. É comum ver profissionais bem remunerados presos nesse ciclo. Advogados, médicos, executivos com rendas altas, mas sem patrimônio relevante, vivem cercados de sinais externos de sucesso, mas internamente estão a um contra-cheque do colapso. Pagam carros caros, imóveis grandes, escolas caras e financiamentos longos. Trabalham muito, ganham bem e continuam vulneráveis. Existe uma sensação de merecimento associada a isso. A ideia de que trabalhar duro justifica gastar tudo. De fato, ninguém discute o direito ao conforto.
O problema é confundir direito com estratégia. Riqueza não nasce da indulgência, nasce da disciplina. Aparência não compõe. Poupança compõe. Para alcançar os primeiros 100 mil, é necessário abandonar o jogo do status. Ignorar comparações, expectativas alheias e a pressão social por consumo. O processo é simples, embora desconfortável. Ganhar mais do que gasta, poupar a diferença e investir de forma consistente. Repetir isso por tempo suficiente. Não há versão glamurosa desse caminho. Muitas pessoas se sabotam porque acreditam que disciplina precisa ser heróica. Não precisa. Ela é, na maioria das vezes, apenas chata. É continuar dirigindo o mesmo carro quando poderia trocar. É adiar viagens mesmo tendo condições técnicas de pagar. É dizer não para pequenos luxos recorrentes que, somados, drenam a capacidade de poupança. Esses anos de tédio são onde o patrimônio é construído. Não parecem produtivos no curto prazo, mas são essenciais. O mercado testa a paciência antes de recompensar. Haverá momentos em que você poupa e investe enquanto os ativos caem. Haverá momentos em que parece que todo o esforço foi em vão. É exatamente nesses períodos que a disciplina separa quem acumula de quem desiste. Qualquer pessoa consegue investir quando tudo sobe e o otimismo domina. Poucos conseguem continuar quando os números ficam vermelhos, quando as notícias são ruins e quando o progresso parece ter parado. Muitos, mesmo com vantagens claras, boa renda, inteligência, acesso à informação, falham porque não suportam a monotonia do processo. Disciplina não é brilhantismo, não é sorte. Depois de certo ponto, nem é trabalho duro. É a recusa em abandonar um plano funcional só porque ele é entediante. O mercado, historicamente, recompensa quem permanece. Em determinado momento, o capital começa a gerar mais do que o esforço direto. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Antes disso, cada real vem do suor. Depois disso, parte significativa vem do próprio sistema que você construiu. É quando o dinheiro começa a trabalhar em seu lugar. Esse momento muda a relação com o risco, com o tempo e com as oportunidades. Ter capital significa ter margem de erro. Sem capital, um erro pode ser fatal. Com capital, erros são absorvíveis. Essa é uma diferença que poucas pessoas compreendem até vivenciá-la. Capital não é apenas número em conta, é liberdade de decisão. É capacidade de dizer não a situações ruins. É poder atravessar crises sem desespero, é ter acesso a oportunidades que simplesmente não aparecem para quem vive no limite. Por isso, os primeiros 100 mil não são o destino final, são o início real da jornada. Sem eles, você permanece dependente exclusivamente do trabalho. Com eles, começa a participar de um jogo diferente. O problema é que muitas pessoas se sabotam exatamente ao chegar nesse ponto. Alguns acreditam que, ao atingir o marco, se tornaram especialistas. Passam a assumir riscos desnecessários, perseguem modas, fazem apostas mal calculadas. Outros comemoram queimando o próprio capital que deveria continuar crescendo. Confundem um marco com uma linha de chegada. Há também a armadilha da alavancagem. Dívida é frequentemente apresentada como atalho. Não é. É amplificador de erros. Em mercados em alta, parece inteligente. Em crises, destrói patrimônios inteiros. A história financeira está repleta de exemplos de pessoas brilhantes que quebraram por excesso de confiança e uso imprudente de crédito. Construir os primeiros 100 mil exige disciplina. Mantê-los exige humildade. Crescê-los exige paciência. Falhar em qualquer um desses pontos pode levar de volta ao zero. E voltar ao zero depois de provar progresso é psicologicamente devastador. A regra mais importante continua sendo evitar erros óbvios. Não é necessário genialidade para acumular patrimônio, mas é preciso evitar decisões financeiramente estúpidas. Dívida de consumo, inflação de estilo de vida, busca por status e apostas disfarçadas de investimento corroem anos de esforço silenciosamente. O custo da má decisão raramente é sentido no início. Ele aparece com o tempo, quando as oportunidades perdidas não podem mais ser recuperadas. Anos em que a capitalização poderia estar trabalhando a seu favor simplesmente desaparecem.
A maioria das pessoas ama a ideia de crescimento exponencial, mas odeia o processo que o torna possível. Odeia esperar. Odeia repetir. Odeia ver retornos pequenos. E exatamente por isso a maioria nunca chega lá. Os primeiros 100 mil não são construídos rapidamente. Para a maior parte das pessoas, levam muitos anos de escolhas conscientes, contenção e repetição. Não é falta de capacidade, é falta de tolerância ao tédio. No fim, a lógica é simples e implacável. Gaste menos do que ganha. Não use dívida para financiar consumo. Poupe e invista a diferença. Continue, mesmo quando parecer inútil. Não há atalhos confiáveis, não há fórmulas secretas. Chegar aos primeiros 100 mil não garante riqueza eterna, mas garante algo fundamental: participação real no jogo. Antes disso, você apenas trabalha. Depois disso, o sistema começa lentamente a trabalhar com você. Esse é o verdadeiro significado desse marco. Não status, não conforto, não ostentação, alavancagem, liberdade, tempo e a chance real de deixar de ser apenas mais um trabalhador exausto tentando correr mais rápido dentro da mesma roda. Obrigado por ter acompanhado este conteúdo até o final. Se você chegou até aqui, já demonstrou algo que a maioria das pessoas não tem: atenção, paciência e interesse real em entender como o dinheiro funciona de verdade. A mensagem central deste vídeo é simples, embora desconfortável. Não existe atalho sustentável para construir riqueza. Antes dos primeiros 100 mil, tudo exige esforço, disciplina e repetição. Depois desse ponto, o jogo muda, mas apenas para quem não se sabota. Capital não nasce de genialidade nem de sorte. Nasce de consistência, controle de gastos e decisões racionais ao longo do tempo. Se este vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, o próximo passo não é procurar outro truque, é aplicar o óbvio, mesmo quando for chato. É assim que o jogo é vencido.